pessoal, estamos ao vivo. Boa tarde, queridos. Boa tarde, queridas. Muito bem-vindos a essa live. Hoje é sobre luto. Já vou estar aqui fazendo, transmitindo aqui para o pessoal. Vou copiar o link aqui, me deem uns minutinhos. A gente já, como eu digo, distribuindo a live, né? Deixa eu só acessar aqui. Aí eu já começo ela, pessoal. Me deem só um minutinho, que eu gosto de colocar, postar aqui. Aproveita, só posta lá, né, pro teu pessoal aí. Aqui, ó, FATEB ao vivo. Deixa eu baixar o volume aqui. Que calor, aqui tá um calorão. Vamos lá, aqui eu transmito. Gente, que alegria nessa tarde, que alegria ter vocês aqui. Que alegria. É, Deus, bora lá. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. O povo que me pede, não é? Já coloco aqui. Eita. Tá dando uma travadinha no meu celular, mas vamos lá, gente. Muito obrigada pela participação. Live sobre luto. Muito bem. É que aqui, né? Aí, Edson, boa tarde. A Debinha, a Dali. Isso? Nem todos os nomes eu consigo enxergar. Boa tarde, minhas queridas. Muito calor aqui. Tô no ar-condicionado, mas não tá resolvendo, não. Né? Deixa eu botar aqui também no meu Instagram. Né? Que a gente tá ao vivo. Vamos postar aqui que a gente tá ao vivo. Stories. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Que calor, isso aí. Estamos ao vivo. Vocês estão ao vivo aí? Eu tô ao vivo aqui. Pelo Polo, FATEB, Nova Petrópolis. Ei, que saudade da Solto. Logo vou chamar ela aí. Minha parceira de... né, aqui no Rio Grande do Sul, de trabalho. Né? Fizemos um trabalho aí, ela me ensinou muito sobre luto. É bênção de Deus, gente. É bênção demais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos dar início, então, queridos. Obrigado pelo tempo que vocês aguardaram, assim, uns minutinhos. Vocês estão me ouvindo direitinho, ó? Consegue me ouvir? Preciso de um feedback. Tá ouvindo? Porque eu já tinha colocado o fone lá. Não sei se entrou a Marilene. Seja bem-vinda, missionária. Vocês estão me ouvindo, queridos? Estão me ouvindo bem? Perfeito. Então, eu vou chamar a nossa convidada e vou dar início à nossa, né? Então, a nossa live. Aí eu inicio tudo aqui. Enquanto ela entra, vamos achar. Boa tarde a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos, né? À nossa live aqui no Instagram do Polo FATEB, né? Nova Petrópolis do Rio Grande do Sul. É com muita alegria tê-los todos aqui. Muita alegria mesmo, né? Para falar um pouco num tema tão profundo que é, né, o luto e as diferentes formas de perda. Não é só sobre luto que nós falamos, né?
Minha convidada deve estar se preparando, já convidei-a para entrar. Pode dar o ok, Sonali. Então, é um conteúdo muito profundo, importante, né? De a gente discutir, de falar, de trazer à luz muitas coisas, porque a gente passa desapercebido, né, queridos? Né? Silva Souza, Andréia, isso, Andréia, Sueli, sejam todos bem-vindos. Isso, a Sol. Te mandei aqui, Sol. Já está por aí, eu já te mandei, minha querida. Aceitar. Eu aceitei. Aceitei você. Cheguei! Chegou! E aí, lindona? Como é que você tá? Tô bem, tô aqui na minha terra. Parece que estamos no mesmo calor do Rio Grande do Sul, ou se brincar mais ainda. Eu nunca vi um verãozão tão acirrado como está sendo agora. Meu Deus do céu. E não É estamos no verão. Pois é, mas aqui não existe outra estação. Verão, 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 verão. É isso. Isso aí. Então, deixa eu, né, pessoal, para quem não conhece, primeiramente o Polo FATEB Nova Petrópolis, ele é especializado em cursos nas áreas de teologia, na área de saúde mental, reconhecido pelo MEC, né? O nosso objetivo é transformar vidas através do conhecimento. Então, você tem a oportunidade, né? A Sol participa aí conosco, né? Ela não é formada em psicanálise conosco, mas ela tem se especializado em muitas coisas. Essa mulher não para de me pedir: Carla, eu quero me especializar nisso. Carla. E está sempre por aqui. Sempre, né? E o que me chama a atenção, né? Desde que a gente se conheceu, Sol, foi por causa do luto, né? Sim. Por causa da tanatologia. Você foi fazer esse curso conosco, né? Sim. E então, né? Eu achei assim. Hoje a gente vai receber aí, pessoal. Então, para vocês conhecerem, eu vou apresentar, né? Para não ficar voando tudo aí, né? Quem está entrando agora, seja muito bem-vindo. Hoje nós temos a honra de receber a Sonali Oliveira, né? Ela é psicanalista clínica, especialista em luto e tanatologia. A Sonali trabalha com pessoas que enfrentam diferentes formas de luto, né? Ajudando a ressignificar as suas histórias, né? Ela ajuda as pessoas a ressignificar e dar força para elas seguir em frente, né? Porque nós vamos conversar no decorrer, não vou adiantar, não vou dar spoiler só, né? Não vou dar spoiler. Mas, assim, é muito importante esse assunto me chamou muita atenção, e a Sol, ela, com todo carinho, eu chamo ela de Sol, porque tivemos uma história muito linda aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Pessoas que não nos conhecem, que não sabem, a Sol, ela passou um mês aqui no Rio Grande do Sul, nos ajudando logo após a tragédia, e ela veio trabalhar justamente com o luto. Ela ajudou pessoas aqui, né, em Gravataí, né, mais especificamente a gente ajudou numa ONG, que essa ONG ajuda toda aquela região, ajudou muito e ajuda ainda, continua ajudando aquela região afetada. E a Sol, ela veio, né, acabou vindo me ajudar também no luto, no meu luto que eu estava passando, né, que não era um luto, nós vamos falar na frente, era um outro tipo de luto, até podemos falar sobre esse assunto, né? Então, assim, o Rio Grande do Sul, ela foi assim, ela foi muito importante, pelo menos para mim aqui na minha casa, e creio que para muitas pessoas, né? Ela foi fonte de resgate, né? E auxílio para muitas pessoas. Então, Sol, né, para conectar o público aqui, eu quero que vocês também, queridos, estejam abertos a perguntas, né? A gente vai fazer mais pro final, né, Sol? Sim. Então, anota aí, aguenta um pouquinho que a gente vai falar, né? A todos que estão entrando, sejam bem-vindos, mas eu quero falar, Sol, Sonali, Sol profissional, Sonali, né? Sabemos que o luto é algo universal, né? Todos, em algum momento, enfrentamos algumas perdas, né? Então, você pode me explicar brevemente o que o luto e o porquê ele é tão desafiador para o ser humano?
Boa tarde, Carla. Muito obrigada pela apresentação, todo o carinho que você tem por mim. Sinta-se abraçada também e com certeza a recíproca é verdadeira. Estivemos juntas sim, foi muito bacana, foi muito gostoso todo aquele tempo. Embora o período em si não fosse tão bom, mas eu creio que nós conseguimos desempenhar a função ao qual nós nos predispomos a fazer, o que é importantíssimo para o outro. E eu costumo falar que daqui desse plano nós levamos aquilo que a gente faz pelo outro, que é o que vai corresponder lá em cima, ou ao qual local onde você que está em casa acredita, é o qual vai corresponder aonde iremos chegar, né? É verdade. E sobre a sua pergunta, eu comecei, né? Na realidade, eu comecei na psicologia. Dentro do curso da psicologia, eu conheci a psicanálise, me apaixonei pela abordagem e migrei logo em seguida. Então, eu tenho duas formações em psicanálise, mais as especializações dentro da FATEB, que daqui a pouco eu vou também falar sobre a FATEB. O que é que foi a FATEB na minha vida, o que é que a FATEB faz também na vida daqueles que eu conheço e que eu tenho também ajudado a inserir nesse quadro. Então, a minha escolha pelo luto foi a seguinte forma. Eu fui uma pessoa ao qual fui submetida, eu passei por um processo de perca e eu passei um luto, digamos que crônico, por 13 anos, né? Eu perdi o meu pai na semana do meu aniversário de 18 anos, ele já vinha adoecido há 5 anos. E o meu pai, aquela figura paterna, ao qual tinha todo carinho por mim, ao qual me ensinou várias coisas, mesmo não falando, porque antes as pessoas de antigamente, elas não eram de sentar e conversar como nós fazemos hoje com nossos filhos. Mas eles ensinavam na forma de agir. Então, quando eu perdi o meu pai, foi uma perca muito grande. Embora eu tivesse uma fé, o que a neurociência acredita que, com os estudos, elas acreditam que é muito mais fácil nós sairmos de qualquer processo de dor pela fé do que sobre aqueles que são céticos e não têm. Então, quando eu falo fé, não é sobre a religião a qual você está inserido, mas é sobre aquilo que você acredita quanto pessoa, com um plano superior. Então, embora eu tivesse a fé, eu tive muitos impactos naquele momento, por quê? Além de eu ter perdido meu pai, eu não parei para analisar dentro daquela situação de dor que ele não estava mais ali, que o que estava ali em si era o corpo, né, o qual Deus nos dá para que nós possamos viver nessa terra. Então, o processo para mim do sepultamento do meu pai foi muito doloroso. Por quê? Eu deixei o meu pai, eu lembro muito bem a fisionomia que ele estava, né, dentro do caixão. Ele estava com uma fisionomia muito boa, embora ele tivesse muita dor, mas ele partiu e eu sinto que ele partiu em paz. Isso a tanatologia, com os processos que a gente estuda sobre o corpo, ela explica. Então, ele estava muito em paz, digamos assim. Um descanso, né? A morte, ela é o descanso. A morte, mais à frente, eu vou falar para vocês o quanto que ela é essencial, embora seja algo que seja dificílimo de aceitar, mas ela é muito essencial. Então, eu vi o sepultamento do meu pai no cemitério aqui da cidade hoje, por sinal, embora já estive em vários lugares, já morei fora, e agora estou aqui na cidade onde nasci e me criei. O cemitério daqui, ele estava na época sendo ampliado, e o terreno de trás era o terreno de um lixão. Quando fizeram a cova, eu vi muito lixo enterrado. E enterraram meu pai naquele contexto. E a partir daí, todas as pessoas que também estavam sendo sepultadas naquele local, era nesse mesmo contexto. Então, eu fui para casa, eu vi todo o sepultamento, eu quis participar de tudo, mas eu vim para casa e nesse sábado, que foi no dia de sábado, choveu no final da tarde. Então, o que me traumatizou dentro do luto, além da falta que o meu pai fazia, me traumatizou
precisou ter que ter deixado meu pai naquela situação. É o que acontece hoje com muitas pessoas que chegam para mim e falam: olha, o meu parente morreu. Por exemplo, eu atendi uma moça a qual ela tinha perdido 5 pessoas da mesma família em 2 anos. E o último morreu de uma forma muito abrupta, ele foi atropelado e ela não teve como se despedir. O caixão ficou fechado e não teve essa despedida. Então, essa dor gera algo que repercute durante toda a vida, durante todo o processo de luto. Não é apenas, mas ele morreu, ele descansou, e a gente sabe, mais à frente eu vou falar sobre esse descanso que é essencial, mas é a forma como se conduziu. Então, a tanatologia é uma ciência que faz a gente esmiuçar o entendimento da forma como se encontra o corpo, da forma como se foi aquele nosso parente. Isso a gente falando diretamente da morte em si, daquele luto por morte. Porém, a gente sabe hoje que não é só o luto, ele não só é sobre a morte em si, a mudança do plano terrestre para um plano espiritual, mas sim todo aquele histórico de percas. E eu posso falar muito bem sobre isso, Carla, porque depois desse processo de luto, eu tive sucessivas percas que não foi mais sobre morte. Então, eu não sabia lidar com a perca e eu não entendia o porquê que sempre eu ficava presa no processo de melancolia e depressão, sempre que tinha uma perca, e estava justamente atrelado àquilo que eu tinha vivenciado, aquela perca que eu tinha vivenciado do meu pai lá atrás. Esses dias eu estava conversando com uma senhora que me procurou para saber se eu fazia atendimento infantil. E eu falei que não, porque eu pensei que era alguma, por exemplo, TDAH, um TOD, e eu passo para alguém que é mais especializado. Mas ela falou assim, olha, ele está apresentando, o meu neto, ele está apresentando os comportamentos estranhos depois da separação dos pais. Aí eu falei, esse eu consigo atender. Por quê? Porque ele está no processo de perca, ele está no processo de luto. Entendeu? Então, assim, para que você entenda, talvez você que esteja aí não tenha necessariamente a falta de alguém por morte, mas não saiba lidar com os processos de perdas que a vida, ao decorrer da vida, vai trazendo. Então, é sobre isso. O luto e a tanatologia é sobre essas questões. Exatamente. Então, né, muito importante que você comentou até agora, né? Ressaltou, e é bom trazer o exemplo do que a gente vive, porque isso faz com que as outras pessoas tenham essa empatia e busquem ajuda. Eu só, né, busquei ajuda e quando entendi que isso para o outro também fazia sentido, que para o outro também acontece, né? A gente acha que está numa redoma, né? Que tudo só acontece conosco, e não é assim, acontece com os outros cada um tem o seu processo, né? Tem sua forma de agir, sua forma de reagir, seu comportamento, seu temperamento, e tudo isso é necessário, por isso que nós somos únicos, por isso que se trata por indivíduo, não se dá na psicanálise, não se tem não, para isso é isso, para isso é isso. Não, peraí, deixa eu te ouvir. Como foi? Como foi isso? Né? Não tem como engessar. A psicanálise não se engessa, né? Isso eu acho muito importante. Aqui no Rio Grande do Sul, né, nós tivemos luto, né, um histórico de tragédias muito grande, até que as mídias não, né, óbvio, né, não repercutiu. Todo mundo sabe o impacto, que foi muito brutal, né, mas a verdade, enfim, só quem está lá perto sabe, né, quem viveu, e isso resultou em muitas perdas materiais, né, com essa situação, né, essas situações, elas afetam a saúde mental de todo mundo, né, e você viu como eu fiquei, né, e de todas as pessoas, como é que nós podemos lidar com isso, né, trazendo um exemplo, né, de tudo que viveu aqui, o processo que você viveu muito de perto comigo aqui, né, embora, graças a Deus, o nosso aqui foi muito pouco, né, você viu só as estradas aqui, você percorreu com a gente aqui, né, e viu parte de estragos, eu e tu, né, a gente era horrível, né, olhar,
Era O cheiro, horrível. uma das memórias que cheiro. ficou, o cheiro, para mim, uma das memórias que ficou, foi a memória olfativa do lugar. E assim, o que fazer, né, Carla? Como ajudar o outro a passar por esse processo de luto, foi o que nós fizemos. É uma pena eu não ter estado no emergencial, mas estava no processo de construção. Mas eu entendo que quem estava no emergencial, como você, por exemplo, que mora aí, e as outras pessoas que vivenciaram muito de perto, que viram, por exemplo, uma das coisas que toda a mídia falou foi sobre aquele vídeo daquele bombeiro, eu acho que era um bombeiro, eu não sei, que falou que foi resgatar umas crianças e tinha uma criança que falou, tio, pega a boneca e era um neném. Então, assim, aquelas pessoas do emergencial, eles precisam, de fato, passar por todos esses processos de luto, que são as 5 fases. Vem a negação, depois vem a raiva, a barganha, depois vem a melancolia e depressão, e depois a aceitação. Não só aqueles que passaram pelo processo no corpo, por exemplo, perdeu uma casa, perdeu um ente querido, mas todos aqueles. Por quê? Porque a longo prazo isso se torna uma memória não tão boa, a qual a pessoa começa a não digerir os processos que acontecem na própria vida. E ele não vai saber por que foi. Só que foi gerado traumas nesse processo. Então, assim, existe algumas áreas de atuação do campo psicológico que falam dessa forma, ó. Eu já peguei casos de pessoas que perderam filhos. E aí o profissional chega e fala, não fala sobre esse assunto, tira tudo que tem dentro da sua casa que te lembre a esse filho que você perdeu. Quando alguém vier falar para você sobre esse assunto, você não aceita e fala que está tudo bem. Vamos para o processo de aceitação. E essa pessoa que parte aí para esse processo de aceitação, ele pula os outros 4 tópicos, ao qual é preciso passar. Então, nós, como pessoas ou como profissionais da área, nós precisamos ter todo o cuidado, toda a cautela de falar com o outro. Porque uma simples palavra, a Bíblia fala, morte e vida está no poder da língua. Então, ou você auxilia, ou você ajuda a enterrar também aquela pessoa que está ali à sua frente. Então, jamais fale o termo, mas vai ficar tudo bem. Ao invés de você dizer assim, vai ficar tudo bem, porque para você vai, mas para aquela pessoa não vai ficar. É como se não fosse ficar. Então, você chegar e reformular a sua indagação de vai ficar tudo bem para poderia ter sido pior, você ajuda a pessoa a pensar no que poderia ter sido pior. Dali ela vai ver realmente, poderia também ter morrido. Você planta uma certa gratidão. E aí você começa a auxiliar a pessoa no processo de ressignificação. Dentro do consultório, a gente tem várias ferramentas para ajudar a pessoa a sair desse estágio. O que não adianta a pessoa por si só, Carla, porque eu vejo muito isso. Olha, morreu, eu estou vivo, eu vou continuar, mas vai continuar de que forma? Às vezes, sozinho, o indivíduo não consegue. Não consegue. Não consegue, porque ele não entende os processos ao qual ele precisa passar. No momento, ele fala assim, vou esquecer, eu vou continuar a vida, Deus tomar conta, tá tudo bem. Só que lá na frente, quando você tiver a perda de um trabalho, a perda de um imóvel, a perda de um carro, seja lá o que for, isso vai começar a cheirar mal dentro daquela pessoa. Exato. E é dessa forma. Então, assim, tu vê, né, aqui aconteceu muito isso, né, aqui foi numa expansão muito grande, claro que também já existiram outras catástrofes no Brasil todo, né, em Minas Gerais, enfim, vários lugares, N lugares, Rio de Janeiro, né, muito também. Então, isso tudo não é só perca financeira, perca do imóvel, perca de um ente querido, é a tua história, né? A história da pessoa, né? Então,
é interessante isso, né? Que como você viu aqui, né? Fica muitas memórias. Eu lembro nós descendo ali com os vidros fechados, lembra? Lembro. Não, tinha só uma frestinha, daí eu tive que fechar. Eu não queria ligar o ar. Eu não queria ligar o ar. Eu me lembro bem o local onde estávamos passando, Esteio. Esteio. Nossa, foi horrível. Ficou muito em mim. Foi horrível. Aí nós fechamos ligeiro aquilo, ligamos o ar e o ar ainda ficou aquela coisa dentro, assim. E não tinha como nós abrir. Foi até lá, lembra? Até E não tinha também como sair dali. Não tinha. Tava assim, olha, foi muito forte. Ativa as memórias, né? Ativa os 5 sentidos, né? Nós vimos muita coisa. Isso, olha que nós não vimos nada, né? Nós vimos muita coisa e não vimos nada, praticamente. Nós sentimos o cheiro, né? Então, nós tocamos em pessoas, né? Deus usou, nós nós fomos usadas nos 5 sentidos, né? Deus permitiu a gente ser usada em tudo isso, né? E ativou muita coisa. E realmente o cheiro, né? O que mais te marcou a memória ficou do olfato, né? E pode concluir. E com tudo isso, né? A gente acabou tendo que cada uma ficou com a sua marca. Eu fiquei com outros tipos de marca, né? Você foi o cheiro. Sim, porque eu lembro muito, por exemplo, coisas, cheiros que eu sentia na infância e que me repetia a memória do meu pai, porque ele estava ali. Por exemplo, ele gostava muito de caranguejo, e assim, tu bota a comida no fogo, isso te gera uma memória olfativa. O perfume que ele usava, que hoje nem fabricam mais, mas se eu sentisse, eu saberia que aquilo ali, eu saberia voltar ao contexto daquela história e ter aquela lembrança. E o que mais acontece também, Carla, dentro das sessões, é eles relatarem para mim, olha, fulano morreu, ou o marido foi embora, a esposa foi embora, e eu não quero tirar nada do que estava no lugar. Ou o filho, por exemplo, a mãe continua com o quarto da forma que estava quando o filho partiu. E assim, nós, quanto profissional, precisamos respeitar aquele processo ali, porque ela está na negação. Na fase da negação, o sujeito não quer aceitar o que aconteceu, e é como se a pessoa fosse voltar. Exato. Então, tem que deixar tudo completo. O cheiro nessa fase é muito forte, a memória olfativa é muito forte. É você fazer uma comida porque a pessoa gostava e você sentir, você às vezes nem quer comer, mas você quer sentir o cheiro porque te remete à lembrança da outra hora a qual a pessoa estava junto. Então é muito dolorido. Eu tive uma pessoa que ela me procurou e nós estávamos conversando e ela falou, dentro da minha geladeira tem 2 potes de uma comida preferida minha que a pessoa que faleceu, ela cozinhou e está lá dentro. E eu não sei como eu vou fazer. Eu quero comer. Eu quero sentir o cheiro. Mas se eu fizer isso, vai acabar e eu não tenho mais. Olha só. E aí? Meu Deus. Então, trabalhar nesse tipo de situação primeiro a gente vai fazer toda uma retrospectiva do que foi aquela pessoa. Porque, na verdade, a gente não quer acabar com a lembrança. Nós queremos que a pessoa lembre, mas que ela lembre sem dor. Que ela lembre com alegria. Então, a gente faz todo o processo. Talvez ela esteja com raiva. Por que é a segunda fase do luto? Por que eu não pedi para fazer mais? Por que eu não comi menos aquele dia e não guardei mais? São várias questões que podem surgir, né? Nesse processo dessa paciente que eu atendi, que faleceram 5 pessoas, existiam coisas lá dentro da casa dela
e a gente só conseguiu fazer com que ela tirasse depois que ela passou toda essa retrospectiva. Aí nós fomos olhar álbuns, nós fomos lembrar de momentos, para que aquela pessoa, ao invés de sentir a dor quando lembrasse, e isso precisa ser trabalhado, por mais que doa. É como se tivesse uma ferida ao qual a gente precisasse limpar, e para limpar é preciso tocar. E no que toca, dói. Mas essa ferida precisa virar uma cicatriz. Então, a gente precisa mesmo ir reviver todos os momentos, reviver tudo aquilo para que ela consiga chegar na fase da aceitação. Né? Então, E essa, a barganha, ou por que eu não fiz mais nada a respeito para uma pessoa, por exemplo, que estava adoecida. Por exemplo, o meu pai. Eu fiquei muito presa nessa fase, Carla. Porque meu pai, ele era um homem muito bom, ele era um homem muito prestativo, ele era taxista. E assim, ele não poderia ver ninguém passando mal na rua, nem na rua centro e nem na rua da minha casa. Que ele colocava a pessoa, não importa como a pessoa estivesse. Urinada, vomitada, não interessa. Ele colocava dentro do carro e ele ia socorrer. Então, eu aprendi muito isso. Eu deixei tudo no Rio de Janeiro e eu corri para o Rio Grande do Sul para tentar fazer alguma coisa. E isso é algo que eu trouxe do meu pai. sim. Então, eu fiquei na barganha com Deus. Por que que outras pessoas ruins não morrem? E por que que o meu pai morreu? E eu entendi que a nossa vida ela é feita de processos e ela é feita de plenitude dos tempos. O meu pai partiu naquele momento porque ele já tinha feito tudo isso. Ele era uma pessoa boa e ele já estava na plenitude do tempo de ir para outro plano. É algo também que eu trago para dentro do consultório e trabalho com as pessoas, porque existe muito essa questão da barganha. E aí a pessoa passa a se voltar contra o criador. Por quê? Mas por quê e por quê? Isso é um processo muito doloroso. E muitas pessoas ficam presas nessa parte. E essa parte é o que gera o luto, a melancolia. Gera a melancolia e a depressão. Essa fase gera essa outra fase. Você já acabou falando, né, sobre as fases, né? E interessante, né? Então, muitas pessoas associam o luto à morte, né? A alguém querido, né? O que você diria para alguém que está em fase de dor profunda após perder alguém especial? Sinta a sua dor. Na consciência de que existe coisas que nós não temos o controle. Sinta a sua dor na consciência de que logo um dia isso vai passar. Por quê? Porque nós precisamos não sentir a dor, mas sim ter todas as lembranças. Porque nessa questão da dor, Carla, a pessoa ela fica condicionada a não querer lembrar. Da Você não quer lembrar do que se foi, porque quando você lembra, você chora. Ou seja, isso te impede de viver coisas, de vivenciar novamente coisas que você passou outrora. Então, assim, a primeira coisa que eu falo existe 5 fases ao qual você precisa passar. Existe um tempo determinado? Não. O tempo saudável de se viver um luto são 6 meses. Imagina, eu vivi 13 anos. Como que isso não estava saudável? E dentro desses 13 anos, são tantos processos, você pode sonhar. Eu sonhava sempre com meu pai. E em todos os sonhos. Do primeiro ao último sonho que eu tive com ele há alguns anos atrás. Porque daí, superando esse processo do luto, eu não sonhei. Todos eles, ele me pedia um abraço. E eu acordava pior ainda. Por quê? Porque eu acordava e via que era um sonho. Então, assim, ajudar o outro a passar, a acolher. Por mais que vai ficar tudo bem, é não falar para ele, olha, vai ficar tudo bem. Não. Eu estou aqui com você. Eu entendo os teus processos. Eu entendo a tua dor.
eu sei que está doendo agora, mas é preciso que você acredite que uma hora não vai doer mais tanto quanto está doendo agora. E isso não serve só para a morte, não. Isso serve, por exemplo, para perca de, por exemplo, eu tive uma loja e eu vivi um luto dessa loja porque eu não sabia administrar e eu quebrei. E eu sabia que ia ficar tudo bem. Só que eu fui embora da cidade. Vocês não têm noção de como é que era a minha relação com o luto. Eu fui embora da cidade porque eu não conseguia passar na rua, onde era a loja. Sim, sei como é que é. Sei. Não, então, entende assim, então, não existe uma fase específica que alguém possa ficar preso, né? Ou existe uma fase, a maioria fica, ou cada um pode, porque cada um reage de uma forma. O que você me fala sobre isso? Não existe, não. Não existe uma fase específica. Cada um se comporta mesmo de forma diferente. E também eu acho que isso é muito associado, Carla, com a forma que a pessoa morreu. Por exemplo, no meu caso, como eu já falei, o meu pai ficou doente durante 5 anos. Então, quando eu vi ele definhando, eu sabia que a qualquer momento isso iria acontecer. Então, quando eu recebi a notícia, numa sexta-feira à noite, numa quinta à noite, perdão, eu tive esse impacto de que se foi. Mas eu não fiquei presa na negação, que é aquela eu não acredito, eu não posso acreditar que isso está acontecendo comigo e não foi, não é verdade, como eu já vi casos de eu estar com a pessoa. E a pessoa surtou e começou a falar, não é verdade, não pode ser. Ou seja, não existe a qual você ficar preso, porque nessa questão eu já sabia que ia acontecer. Então, depois da negação, eu não tive a raiva, eu pulei essa raiva, que é a segunda fase. Eu não tive a raiva. Por quê? Muito pelo contrário. Eu falei, Deus, obrigada. Por quê? Porque o Senhor tirou meu pai daquele sofrimento no templo da plenitude para ele. Mas eu fui para a terceira fase. Mas fui para a terceira fase e fiquei presa na terceira fase, que é a barganha. Porque o meu pai morreu, sendo que outras pessoas mais estão aqui. O que me condicionou, essa terceira fase me levou para a quarta fase, diretamente e ficar parada lá, que é a fase da melancolia ou depressão. E dentro dessa depressão, dentro desses 13 anos, não é que eu fiquei depressiva em cima de uma cama aos 13 anos, mas eu fiquei há 13 anos tendo quadros depressivos. Eu tentava me reerguer, porque dentro de nós, Carla, nós somos uma balança entre razão e emoção. Então, a gente precisa estar ajustado. Quando a razão está muito acima, a gente só quer aquilo que é certo e esquece da emoção, existe ali algo que não está alinhado. Quando a gente só olha para a emoção e esquece da razão, a gente surta, tem crises de ansiedade, são várias coisas. Então, eu sabia que o meu pai precisava descansar. A razão da pessoa falando mais alto. Ele precisava. E outra, eu sou cristã, eu já era cristã nesse período. E eu dizia, não está no meu controle. O meu pai se foi porque existe um ser maior, que é o nosso Deus. Então, essa minha balança da razão estava ok, mas a emoção de ter deixado ele lá não estava ok daquela forma. Entendeu? Então, assim, a gente não consegue dimensionar a qual fase nós vamos ficar presos depois de um luto. Só realmente vivenciando mesmo e tendo os sintomas, né? Que nós analistas percebemos os sintomas de cada um. A gente sabe onde cada um está preso. Então é isso. Ver, né? Que lindo tudo isso, né? A gente poder trazer todo esse processo, né?
de auxílio para a gente poder. Isso me ajudou muito, né? Você conversou muito comigo na fase, né? Que para mim foi um luto, gente. O meu luto foi a mudança do meu filho, né? Que foi embora para São Paulo. E, né, a minha neta, que estava sempre aqui, que é o nosso xodózinho até hoje, não deixou de ser, tá viva, graças a Deus. Tem como ir lá ver, tem como morder, tem como cheirar, tem como brincar. E eu dizia sempre assim, né, Sol? Eu dizia assim, Sol, tá doendo, mas eu vou passar por cada fase, eu não vou ficar presa. Lembra que eu dizia? Se eu tiver que chorar, eu vou chorar. Se eu tiver que surtar, eu vou surtar. Mas eu vou passar, lembra? Eu vou passar por todas as fases, porque eu vou ficar bem. Eu só dizia uma isso. Vez, pode dar um exemplo forte aqui. Teve uma vez que eu estava lá na Carla, né, nesse processo lá do Rio Grande do Sul, e juntamente com esse período, era exatamente o período que a Carla passou por esse luto. E teve uma vez que a Carla simplesmente surtou, ela chorou e ela colocou para fora. E você viu, Carla, como foi que eu fiz? Eu não falei uma palavra. Nós ficamos abraçadas por mais de meia hora. E eu só estava ali. Ela só precisava sentir que ela não estava sozinha. E hoje eu tenho certeza que ela superou tudo isso, que ela viveu o luto da melhor forma, porque foi vivenciado, foi sentido, para que lá na frente não houvesse nenhum resquício dessa mudança, da dor da mudança. Foi a melhor coisa a se fazer. Não é, cara? Você. Não foi nem no dia. Daqui a pouco, passou tudo de coisa. Hã? Não podia seguir e não tive mais nada. Eu coloquei tudo aquele dia para fora. Tudo. Sim. Aí depois foi viver as outras fases. Sim. Justamente. Não foi a melhor coisa a se fazer, porque às vezes também, Carla, olha, é muito difícil quando a gente pega um paciente que ele faz assim. Mas eu não quero que passe. Eu não quero que pare de doer. Eu quero sentir. A pessoa se foi. Ninguém podia me dar feliz aniversário. Eu não comemorei o meu aniversário por 13 anos. Se fizesse bolo, se me desejasse parabéns, eu ficava com raiva da pessoa. Porque na minha cabeça, a pessoa não estava respeitando a memória do meu pai. E eu não celebrava a minha vida. Olha só. Entendeu? 13 anos que não celebrou a tua vida, né? Isso aí. Mas tudo bem. Tá bem? Entendeu? E hoje pode ajudar outras pessoas, né? Então, assim, como familiares podem ajudar alguém em luto sem minimizar a dor e a perda? Você já acabou falando um pouco sobre isso, né? Podemos trazer um resumo, né? Como no meu caso, quando eu surtei, você ficou em silêncio e me abraçou. Só precisava de alguém ali, dizendo, né? Uhum. Tá, tu não falou nada. Eu sabia que tu estava ali e eu não queria ouvir ninguém, né? Eu não queria ouvir nada. Me deixa aqui, né? Então, que nem o Corinthians comentou antes também, né? Não falar, vai ficar tudo bem, não sei o quê. Poderia ter sido pior, né? Então, são frases ou silêncio vai falar muito mais, né? Do que qualquer frase, não é? Sim, sim. O abraço e acolhimento, ele é essencial. Mas, às vezes, por exemplo, tem ali uma família. Marido, esposa e filhos. Morre, por exemplo, a esposa ou o marido. E você chega naquele que ficou e você fala assim, olha, você precisa ser forte porque fulaninho, fulaninha, cicraninho vão precisar de você. Ele vai engolir no seco toda a sua dor. Ele vai vestir uma capa por cima de todas as feridas e ele vai seguir. Não significa que você ajudou a curar aquela dor. A primeira coisa que uma pessoa que está enlutada, ele precisa fazer precisa fazer por si mesmo. Lembra lá no avião, quando nós estamos no voo, a aeromoça fala, em caso de despressurização, máscaras cairão. Coloque primeiro a sua para depois colocar do outro. Isso é a vida real de todos os dias. Para cuidar do outro, nós precisamos estar bem.
E é dessa Verdade. forma. Então, é não falar esse tipo de coisa. E eu sei que, na realidade, quem chega e fala está com toda boa intenção de ajudar ali em algo É verdade. e tentar minimizar a dor do outro. Mas você pode chegar e falar: eu estou sentindo por você. Eu sinto muito pelo que aconteceu. Você não está sozinho. Eu te entendo. E tá tudo bem. Sabe que a pessoa está ali à disposição, disponível. Então, eu tenho um outro assunto que também a gente já falou sobre perdas materiais, financeiras, de imóveis, enfim, desastre aqui, né, todo, no luto, na perda de pessoas mesmo, mas também nós podemos falar sobre divórcio. Como, né? Porque o divórcio também, e é uma coisa que eu passei, né? Então, ele também é uma forma de luto, né? E existem sinais de perda e os sinais são os mesmos. A fase é a mesma. Olha só, foi uma mudança. Meu filho, minha nora, minha neta, né? Então, mudar, para mim, gerou um luto. Então, olha só, não é só... e eu não perdi eles, né? Tô vendo? Mas, de certa forma, foi um desconectar, né? Então, para mim, foi uma perda. Então, tem que me respeitar, ué. As pessoas têm que respeitar. E tá tudo bem, né? E tem a questão do divórcio, né, que eu estava falando aqui. Então, essas perdas, né, ela afetam, sim, o lado emocional, né? E não sei se existe uma diferença entre homem e mulher, qual que sofre mais, ou é tudo muito único, porque cada ser é único, né? E, mediante isso, qual a sugestão, né? O que poderíamos sugerir para as pessoas assim que têm alguma perda, seja divórcio, seja como ela for, né, para reconstruir a identidade, né, após um relacionamento significativo, né? Então, não existe assim a gente dimensionar a dor. Eu acho que o público feminino ele se sente mais, ou o público masculino. Eu acho que isso está muito mais caracterizado e personalizado daquilo que a gente vive dentro da união, dentro do casamento. Porque, na verdade, dentro ali da casa, das quatro paredes, só os dois conseguem discernir o que está acontecendo. Então, vai que nós, quando chegamos no relacionamento, trazemos bagagens lá de trás. Eu trago bagagem da minha criação, o outro traz bagagem da criação. Como foi a forma que foi os pais? Será que aquela pessoa, ela teve pai e mãe presente? Como que era a união desse casal? Será que aquela outra pessoa, ele não teve a figura masculina ou a figura feminina muito presente? Então, tudo isso influencia dentro de um processo de divórcio. As coisas na qual aquela pessoa viu, vivenciou, a forma com que ele aprendeu. E também outra questão, Carla, que é muito forte dentro da questão do divórcio, é quando a gente tem uma dependência emocional do outro muito grande. Sabe? Essa questão também. Então, assim, às vezes o homem tem uma dependência emocional da mulher. A mulher tem uma dependência emocional do homem. E, na verdade, sempre quando existe um relacionamento, um se sente triste e o outro está feliz. Por quê? Porque ali dentro existia algo que não estava bem. Então, para um se livrar daquele relacionamento, entre aspas, essa é a palavra que eu coloco, se livrar daquele relacionamento foi algo que te deu liberdade, te deu asas. E o outro que estava na dependência emocional vai sofrer. Porém, daqui a algum tempo pode ser que aconteça o contrário. Aquele que estava sofrendo de início vai se reerguer, vai se reafirmar, vai trabalhar a identidade, vai perceber que consegue se viver. E consegue se viver sem a outra pessoa. Ele vai perceber quem é ele, porque dentro desse processo, quando a pessoa tem uma dependência emocional, ela não tem mais as características próprias, ela está vivendo em função do outro. E aí, talvez, quando haja o crescimento, o amadurecimento aquela outra pessoa possa enxergar tudo que ela deixou para trás. Então, isso é muito assim, é muito de cada um. Porém, como viver sem? Eu tenho para mim uma frase e eu levo para minha vida. E depois que eu aprendi isso, cara, muitas das coisas melhorou. Eu só tenho
o que tiver que ser meu. E tem que ser meu, ele vai chegar uma hora ou outra. E aquilo que não tem que ser, não adianta segurar, porque você não consegue, não está no seu controle de segurar. Verdade. Então, assim, quando você aprende isso, você começa a respirar e viver de uma forma mais leve. Porque você aprende que o outro tem escolhas e que a vida não acabou. A vida, na verdade, Carla, não acaba nem para quem morre. Verdade. Né? Não acaba. Nós vamos passar desse plano para um outro plano. Eu já peguei pessoas no consultório que falou: só tem isso aqui, quando a gente morrer, acabou. Tá, mas e se não for? E se não for? Nós temos uma eternidade. Então, seja ela o que for. É uma eternidade. Exatamente. Quantas coisas podem acontecer? Quantas voltas a vida pode dar? Muitas. Nossa. Então, a gente nunca sabe. Oi, desculpa. Pode falar. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Sim, verdade. Estamos aqui em constante evolução. Em constante, dia após dia, aprendendo uns com os outros, né? Ou tendo entendimento, ó, por aqui não é isso aqui, não é correto para mim, isso aqui. E sempre chegamos a alguma conclusão. Somos seres pensantes, temos que ser seres que resolvam os seus problemas, que se resolvam. Agora, um fato que é muito importante, Carla, é a gente aprender quem nós somos dentro do relacionamento para que não chegue ao fim. Porque o temperamento influencia, o caráter influencia. Tá, e qual a diferença entre temperamento e caráter? O temperamento é aquilo que você aprende, que vem de você. Que você aprende, não, perdão. Que vem de você, é nato. Você começa a apresentar os seus traços de personalidade, os seus traços de temperamento, dos 6 meses de vida até os 2 anos, até 1 ano, 4 anos. Isso aí é você em essência. Você pega uma criança, 2 crianças, ambas com pirulito na mão. Você toma daquela criança. Uma chora e a outra fica com raiva. Isso é temperamento. Isso aí você não ensina. Ela já vem, é nato da pessoa, em essência. É aquilo que a gente ensina, são os valores, é aquilo que você é condicionado, você é ensinado, seu pai, sua mãe vem, fala, e você aprende na escola. Você sabe que não é bom roubar, você sabe que não é bom matar. Então, isso é caráter. Quando a gente chega dentro de um relacionamento, a gente traz tudo isso. E, às vezes, a gente acha que para dar certo, sabe aquela frase, os opostos se atraem? Não, os opostos se estressam. Mas, a partir do momento que você encontra a resposta de que você consegue conviver, tendo bom senso, e que um diferente do outro é a peça que se encaixa. Se o quebra-cabeça tiver a mesma peça, ele não se encaixa. É preciso que haja as diferenças. Exato. Então, assim, e para aprender. Isso. Então, mesmo quando a pessoa sai, que é o que nós estamos falando, quando isso termina e se encerra-se um ciclo de um relacionamento, seja ele com divórcio, seja ele com luto, da forma que for, existe uma identidade que precisa ser resgatada. Sim, com certeza. Até para, por exemplo, como que você, a pessoa que está aí ouvindo, vai se relacionar com outra pessoa. Os traços misturados daquilo que é dela e do outro de um antigo relacionamento. Exato. E aí, cara, como que faz? Como fazer isso? É preciso se desvincular, se desvincular da ideia do outro. Por exemplo, uma pessoa que tem a dependência emocional, casada com um narcisista. Eu assisti uma entrevista na rádio falando sobre isso, porque nós, 25 de outubro, né, que passou agora, nós estamos comemorando o dia de não violência contra a mulher.
Então, essa pessoa, ela não se ama, ela passa a não se aceitar como validada, ela não se valida. Então, quando ela ficar com outra pessoa, a insegurança vai vir junto. Todas as questões que ela passava, talvez ela nem pudesse nem olhar para os lados. Aí vai ser aquela pessoa acuada dentro do relacionamento, que não consegue falar com o outro, que não consegue se posicionar. Fica difícil para outra pessoa que está chegando ter algo saudável, porque parece que é unilateral. Parece que ele está vivenciando um relacionamento sozinho. E parece que aquela pessoa ali está na inércia. Só que, na verdade, não é isso. Ela está condicionada àquilo que aconteceu. Exato. Foi o outro relacionamento que tirou a identidade, roubou a identidade. Ela precisa buscar ajuda, né? Então, vou aproveitar um gancho agora, aqui, né? A nossa sociedade, tu acha só um sim ou não aqui para mim? Que ela está preparada para acolher pessoas em situação de perdas materiais, perda de emprego, tem gente que, né? Luto, qualquer perda, divórcio, não? Então, assim, então, nós estamos aqui para conduzir, né? Eu vejo que um dos motivos que eu tenho feito as lives aqui no nosso polo é para também proporcionar às pessoas conhecer que existem profissionais, entende? Além, claro, que eu estou aqui divulgando o polo, né? Porque o polo, a ideia é divulgação de conhecimento, não é? Propagar o conhecimento. Se é para ser um polo e não propagar o conhecimento, então para mim, bem, você me conhece, né? Eu tenho uma missão e essa missão, os canais que eu tenho, ele tem que propagar, né? Conhecimento. Então, o que acontece? Mediante isso, nós estamos aqui, né, para direcionar as pessoas, para elas entenderem que elas precisam de ajuda e o que elas podem fazer, quais os primeiros passos que alguém que quer se reerguer emocionalmente após esse tipo de perda, qualquer tipo dele, né? Qualquer tipo de perda pode fazer. O que tu sugere, minha querida? Então, sobre a sua pergunta sobre se a sociedade está preparada para, né, para ressignificar, não, ela não está. Ela não está, porque o que eu tenho mais visto rolando essa tela desse telefone você é capaz, você é demais, você consegue, vamos embora, vamos treinar, vamos isso. Ok, é para ser feito tudo isso sim, mas é depois de uma pausa, é depois de um stop. Lembra lá no início da live, quando você falou o que fazer? É aceitar que precisa. Não é simplesmente fazer por vingança. Eu conheço, já atendi pessoas, mulheres que me separei, mas o meu fulano ficou com outra e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É uma mulher ferida, magoada, machucada. Ela vai precisar parar a qualquer momento. Seja daqui quando encontrar o próximo, depois e depois, porque ela vai ficar insuscetível aos relacionamentos. É para fazer isso, sim. É para fazer tudo isso. Meditar, ler, ouvir música, passear, levantar a cabeça, mas é depois de uma pausa, é depois da cura. Não é passar por cima. Sabe uma sujeirinha embaixo do tapete? Não é para fazer isso. E o que eu mais tenho visto, isso me amedronta. Amedronta. Eu sou capaz, eu posso, eu quero, eu consigo. Tá, e você é mesmo. E eu não tô aqui para falar que não é, muito pelo contrário, eu tô aqui para te falar que você é. Mas você passou o teu luto? Você digeriu bem? Tá preparado para esse novo recomeço? Então é isso, cara. É preciso uma pausa. Uma pausa, olha só. Então a tua sugestão é que todo mundo pare e se observe. Sim. E se tiver que se fechar por um dia ou dois, só não pode ficar lá, nesse local. Não, ele vai entrar nesse recinto sabendo que vai ter que, por a porta que ele entrou, ele vai ter que sair. Exato. É por um propósito. Vai ter que enfrentar a ferida. Vai. Para tirar o pus,
para deixar passar o remedinho e aí se tornar uma cicatriz. Aí você está pronto para curtir a vida, fazer dentro de tudo isso ainda, vai fazendo isso, mas vai se tornar muito mais leve fazer todas as outras coisas. Você vai conseguir prosseguir. Né? As 5 fases do luto é negação, raiva, barganha, melancolia ou depressão, e a outra é aceitação. Aceitação. Aí você já está validado. Tipo assim, validação, aceitação, olha só. Então, gente, né, se alguém tem alguma pergunta, é a hora agora, né, para nós estarmos encerrando. Pode colocar aí sua pergunta, que a gente vai estar respondendo, né? Enquanto isso, né, a gente quer ouvir vocês, né? Teve alguém de você aí que já passou por alguma dessas perdas, né? Tem alguma pergunta para Sol, né? Deixa os seus comentários aqui, vamos, né? Vamos responder. Pode interagir, é muito legal essa parte da interação, é importante, né? Até agora há pouco tinha gente interagindo, né? Aí agora o pessoal, né, ficou mais tímido. Mas, né, que você possa... Se chegar para ti a pergunta, você me faz, porque eu não estou conseguindo ver daqui. Para mim, congelou, não consegui. Tá, eu tô aqui de olho. Então, né, eu vou aguardar aqui, ver se alguém tem alguma pergunta, tá? E outra coisa, né? Talvez você queira saber como lidar com a culpa também, né? Que vem com o luto, vem a culpa também, né? Ou ajudar alguém que está enfrentando isso, né? Escreva aqui, coloque aqui. Se tem alguma coisa, né? Pode colocar. A gente está aqui para responder. Se a gente não souber, não tem problema. Não tem problema não saber. Certeza. Vamos tentar a resposta, né? Vamos sentar, vamos analisar juntos. Exato, somos seres em evolução. Eu sempre costumo falar, Carla, em todos os locais que eu vou, nós precisamos ser para ter, né? Hoje eu vejo a mídia, essas coisas assim, os profissionais, eles querem o dinheiro, querem o ter. Mas eu entendo que, apesar de ser o meu trabalho, existe casos de pessoas que não conseguem ainda pagar o valor, sabe? Eu estou falando mesmo de dinheiro agora, e essa pessoa se sente envergonhada até de fazer a pergunta para não se comprometer. Mas eu sou uma pessoa ao qual eu sempre aconselho o outro para ser primeiro, antes de ter. Então, assim, eu sou psicanalista. Não por aquilo que eu ganho materialmente, mas pelo aquilo que eu levo no coração, que é a certeza de que eu vou deitar e eu vou estar tranquila porque eu fiz o meu papel. Então, assim, por mais que você não consiga pagar hoje, mas se você tiver algo, pelo menos meia hora do meu tempo, eu garanto te ajudar. A Carla me conhece. Ela sabe. Verdade. Até depois, na hora da live ali, quando eu vou deixar encerrada ela, eu vou compartilhar, vou colocar o teu Instagram ali, vou marcar. Eu tenho marcado de todos, né? E vai ficar ali, o pessoal pode... também ela vai ver. Vai ficar gravada a live. Vai ficar. Todas as lives ficam gravadas. Aqui a Marilene, a Marilene Ribeiro pediu assim, a missionária. Eu passei com meu pai, perdi com 17 anos, olha só, e não aceitava, porque ele ajudava muitas pessoas em oração, e elas procuravam ele. Então, ela não aceitava ele ter morrido, né? Olha, ela ficou ali, nossa, ela ficou pedalando, né? Mari, eu passei muito por isso, como eu falei, né? Acho que você deve ter se identificado aí naquela minha fala do que eu falei, né, sobre que ele ajudava muito. Que bom que ele ajudava. Que bom. Deixa eu ver Olha aqui só. o que é que ela colocou mais. Agora Tá eu tô vendo. Né? Sim. O cunhado dela sacudiu com as palavras, né, que ela não lembra, porque já estava no início da depressão, não comia, estava só de cama. E graças a Deus, não sei como acordei. Nossa, olha só, ela conseguiu, né? Não é fácil. Alguém teve que chegar nela, né?
Até 6 meses, sabe, Mari? Se nós estivermos dentro desse quadro ainda, é admissível ainda. Os 6 meses você vivenciar o seu luto. Então, alguma hora vai dar um start e a gente vai despertar mesmo. Esse é o luto saudável. Você viveu, você sentiu toda aquela dor, mas deu o start. E é sobre isso. Viver o luto saudável. Com certeza, hoje você tem a lembrança, não a dor. A lembrança boa daquilo que foi o seu pai para ti. Nós estamos mesmo falando daquelas pessoas que elas não conseguem ter esse start, elas ficam e vão embora na vida e continuam. E foi justamente o que aconteceu comigo naquela época. E o que me levou, essa pessoa que me deu um sacode foi uma madrinha minha, que ela mora no Rio de Janeiro, meu amor, Lúcia, a minha segunda mãe, né, madrinha lá, minha Dinda. E ela falou, você vai celebrar a sua vida sim, e eu vou levar um bolo para você. E ai de você se você ficar com raiva de mim. E ela trouxe o bolo para mim, e eu, por respeito, né, acolhi aquele bolo e eu falei, eu acho que está na hora de eu celebrar, porque meu pai não vai voltar. Então teve esse start. Ainda arranhou alguns anos, mas eu só consegui me curar mesmo, de fato, depois da psicanálise. Depois da psicanálise, eu me curei de tudo, de várias das coisas que eu tinha na vida. Mas foi bem assim também. Bem assim, olha que lindo, né? Ela disse que se identificou, sim, com você, né? E entende ali. Mas então, gente, hoje a gente falou muita coisa, já passou mais de 1 hora, né? Mas o assunto tá muito gostoso, né? Que bom que vocês estão interagindo, né? Se tem mais alguém para perguntar alguma coisa, ainda tá livre. Eu vou encerrando aqui, mas a gente vai olhando ali, né? Então, a gente falou hoje sobre muitas faces do luto, né? Divórcio, perdas, né, de entes queridos, né? Que é a perda de entes queridos, a perda financeira, ali que você falou da sua loja, né? Divórcio, enfim, a gente acabou abrindo o leque, né? Então, ela trouxe muitos insights incríveis aqui, né? Com certeza tocaram muito a vida de todos nós, né? Então, aqui dizendo, né, que tá muito bom. Então, se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilha, né, essa live, né? Ela vai ficar gravada. Nos siga no Instagram, siga a Sol também no Instagram, né? A psicanalista, né? E também aproveite para conferir os cursos, né, que a gente oferece pelo Polo, né? Nosso foco aqui é ajudar, como eu falei, a crescer, tanto na saúde mental, quanto na sua jornada espiritual, né? Mas o ser, a pessoa saindo daquela zona de conforto de não estudar, de não aprender, é essa arrancada. Teve gente aqui que a gente arrancou de lugares que não saíam, né, de lugares e vão para esse lugar. E como é que foi a tua experiência com o Polo, né? Com o Polo, com a FATEB, enfim, tu tem alguma coisa para falar? Claro que sim. Olha só, eu já tinha feito a formação da psicanálise em um instituto online, depois fiz em um outro presencial no Rio de Janeiro, e todos eles maravilhosos, mas a FATEB, ela é assim, surreal. A linguagem, os professores, as aulas, as abordagens, a intensidade que se fala sobre os assuntos, a sabedoria do corpo docente, nossa, mas é maravilhoso. Então, assim, eu indico muito a FATEB, né? Não fiz ainda um outro curso de psicanálise, mas eu ainda sinto o desejo de fazer. É que agora eu estou nas outras áreas, né, me especializando, mas é sempre bom dar aquela reciclada, mesmo que você já tenha feito o curso. É bom sempre dar uma reciclada. E outra coisa, a FATEB, ele é um instituto ao qual ele está se reinventando todos os dias tem cursos novos, o ritmo da FATEB é frenético, eu gosto assim, porque eu sou sanguínea e colérica e amo isso tudo. Então é isso, gente, não me arrependo de ter conhecido a FATEB me mostrou vários caminhos, me levou, e eu sei que eu só tô assim na pontinha do iceberg, que tem muita coisa para ver, e tem mesmo.
Então, assim, vocês que verdade. estão pensando em fazer, se decidam pelo sim, porque vale muito, muito, muito a pena vocês terem todo o ensino, toda a instrução que vem da FATEB. A Carla também, como diretora, ela é uma excelente diretora, sempre está dando suporte, e eu creio que vocês só vão decolar, só vão avançar. Disso É aqui. isso aí. Eu tenho muito. Os alunos sempre estão fazendo curso. Um começa, termina e vai para outro, e vai para outro, e vai para. O que tu tem para mim agora? Parece que eu entendo o perfil deles. Tem uns que ficam tão próximos que eu começo, olha, conhecendo você, pelo teu histórico que tu me contou, se você fizer esse curso aqui, eu não quero vender curso, mas ó, eu acho que isso aqui tá legal para ti, dá uma olhada. Ai, que legal, né? Meu Deus, olha só, gente. Aqui, ó, a Sonali, muito obrigada pela tua presença, né? Foi uma presença de sabedoria, foi um privilégio tê-la aqui, né? Você, né, que também nos assistiu, né? Muito obrigada pela companhia de todos vocês, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, né? Até a próxima. Então, assim, que vocês possam interagir, passem, compartilhem essa live com outras pessoas, né? Porque pode agregar, né? O luto é algo que muito pouco se fala. E essa questão de tocar nas feridas é complicado, lidar com as nossas emoções, ela não é fácil, mas é necessário para a gente poder seguir, não é? Então, que todos, né, sejam abraçados por nós. Delícia! Né? Ó, para vocês, ó, para você, só, né? Sinta-se abraçada também, abraçada por mim, né? Mesmo à distância. E agora, então, eu vou ter que pegar o avião para onde? Para Paraíba. Ó, Paraíba aí, ó. Gente, agora. Me aguarde, que eu vou só tirar as fotinhas e botar no grupo lá do meu polo. Ó, pessoal, aqui, ó. Será aqui, muito bem-vinda. As praias. Morram de inveja. As pessoas te esperam. As praias te esperam. É isso aí, queridos. Muito obrigada por tudo e até a próxima, pessoal. Até mais, Sol. Obrigadão. Beijo no coração de todos vocês.